A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Na nossa série Mulheres Extraordinárias, nós estamos navegando pela Bíblia e encontramos mais uma mulher de Deus nas páginas do Antigo Testamento. Hoje nós encontramos aquela que era uma ovelha, Raquel, que traz exatamente lições especiais para o nosso crescimento em Cristo, para a nossa jornada rumo à Terra Prometida. É claro que nessa série nós estamos aprendendo diariamente a respeito de mulheres de Deus. E hoje nós vamos aprender a respeito dessa mulher que foi uma das esposas de Jacó, filha de Labão, mãe de José e Benjamim, que tem lições extraordinárias para o nosso crescimento em Jesus. A sua história é registrada em Gênesis e é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. A sua história traz exemplos reais para a nossa vivência em Cristo, como Raquel traz lições preciosas. E a primeira lição sobre Raquel que eu gostaria de compartilhar com você é muito especial. A primeira lição sobre Raquel vem da parte de Deus. É a lição de que Deus conhecia Raquel, sua ovelha. A palavra Raquel significa ovelha. E é interessante que ela aparece na Bíblia cuidando do gado menor do seu pai, que eram as ovelhas. Gênesis 29:17 diz que ela era uma mulher muito formosa, trabalhadora, serva, que cuidava com carinho do gado do seu pai. E é interessante como Deus conhecia essa mulher, como Deus estava arquitetando no seu plano celeste um plano real para ser estabelecido através dela. O mesmo Deus continua nos conhecendo, nos chamando, conhecendo você, estabelecendo um plano real para a tua vida. Ele conhece você, sabe dos teus anseios, sabe das tuas dificuldades, conhece os teus problemas e mesmo assim Ele escolheu você, assim como escolheu Raquel, para uma grande obra. A segunda lição sobre Raquel é uma lição maravilhosa também para crescermos em Jesus. A segunda lição sobre Raquel é que Raquel era muito valiosa para Jacó. Raquel foi valorizada por Jacó. Jacó se apaixonou por Raquel e dedicou a sua vida em conquistar essa mulher, em pagar o dote ao seu pai para que ela pudesse então ser sua. Gênesis capítulo 28, versículo 1 e 2. Você percebe que Rebeca, mãe de Jacó, orienta Jacó a ir para a terra de Paran-Aram para conhecer então a sua esposa, para tomar uma mulher daquela terra como sua esposa. O próprio Jacó obedece a sua mãe e encontra Raquel como uma mulher preciosa, escolhida para ele. Gênesis 29, versículo 2 ao 10, está escrito que o primeiro encontro romântico de Jacó com Raquel não foi num restaurante, não foi em um local especial, mas foi junto ao poço, para retirar a pedra, para que aquela mulher então pudesse dar água aos gados do seu pai, que nesse caso eram as ovelhas. Gênesis capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz que Jacó se apaixonou por Raquel, valorizou aquela mulher e a amou. Gênesis capítulo 29, 11, está escrito que Jacó então faz um acordo com Labão para pagar o dote por Raquel. Decide então dedicar 7 anos da sua vida para trabalhar, para conquistar aquela mulher que valia muito a pena aos seus olhos. É isso que Deus faz. Deus sempre prepara algo especial para você. Deus está reservando para você, assim como Ele reservou para Raquel, um Jacó de Deus que vai valorizar você, que vai dedicar a sua vida para poder conquistar você e para poder ter você junto ao seu lado. Você percebe que nessa visão de relacionamento, Deus tem sempre preparado o melhor para os seus servos e as suas servas. Deus tem preparado para você algo que te valorize, algo que está no coração de Deus. Deus enviou Jacó para esse momento especial. Todavia, nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas sempre intervém, desejando que você desista, desejando que você então pare na tua caminhada, desejando que você abandone a tua fé. Gênesis capítulo 29, versículo 15 ao 26, você percebe que no final desses 7 anos, o inimigo então utilizou uma artimanha no coração de Labão,
Ao invés de dar Raquel como esposa de Jacó, você percebe então que ele coloca a sua outra filha, Lia, nesse lugar. E você percebe que Jacó é enganado nesse período. Raquel também é enganada nesse período. Mas eles não desistem um do outro. Eles não desistem de caminhar juntos. Eles não desistem de ir adiante. Aqui nós retiramos lições especiais. Nós não podemos parar na nossa caminhada cristã diante das investidas do inimigo. Nós não podemos parar na nossa caminhada pela fé diante dos enganos e engodos de Satanás. Devemos prosseguir adiante. O que Jacó faz? Jacó então dedica mais 7 anos da sua vida. Ele não desiste. Ele vai adiante para conquistar Raquel. Você percebe aqui que é uma história tecida de amor, que traz lições preciosas para o nosso coração. Jacó então conquista Raquel, tem ela como sua esposa, e você percebe o trabalhar de Deus no ínterim com esse homem de Deus e com essa mulher de Deus. O mesmo Deus vivo, ele fortalece você diante das investidas do inimigo, te ajudando a caminhar, te ajudando a prevalecer, te dando força para você vencer exatamente os obstáculos dessa vida. Aprenda com Raquel, aprenda com Jacó a caminhar adiante para a glória de Deus. Deus tem planos maiores. Não seja vencido pelas astutas ciladas do inimigo. Não desanime na tua caminhada, mas prevaleça. É claro que a situação não está boa, está difícil, as portas estão fechadas. Prevaleça. Permaneça, continue trabalhando, continue investindo, continue se dedicando. Ambos, tanto Raquel como Jacó, nos ensinam essa lição. A terceira lição sobre a vida de Raquel demonstra também o trabalhar de Deus. Você percebe à luz das Escrituras que Deus estava trabalhando em Raquel. A Bíblia diz que ela então consegue se casar com Jacó, com um pequeno detalhe. Ela era estéril. Em Gênesis 29, 30 e 31 está escrito que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, porém Raquel continuava sendo estéril. Quando parece que você vence na vida, que você toma posse de algo que Deus te deu, quando parece que as coisas vão melhorar, então você descobre que não vão melhorar. Então você descobre que a situação está mais difícil do que você pensava. Naquela época era muito importante que as mulheres dessem filhos aos seus esposos. Raquel não conseguia dar filhos a Jacó. Então você percebe o trabalhar de Deus moldando Raquel, trabalhando no coração dela, para que ela então compreenda que Deus está trabalhando para um plano melhor. Tem situações que acontecem na nossa vida que Deus continua trabalhando em você para um plano melhor. Quando você pensa que vai respirar, a situação piora. Não desanima. Deus está tecendo e desenhando algo que é muito maior que você nem imagina. Deus tem reservado para você lições preciosas. Deus tem reservado para a tua vida um José de Deus, um Benjamim escolhido pelo Senhor no coração de Deus para a tua vida, como Ele tinha preparado para Raquel e ela ainda não estava entendendo o plano e o projeto de Deus. Gênesis capítulo 30, versículo 22 e 24. Raquel foi respondida por Deus quando ela buscou a presença do Deus vivo. Existem situações como aconteceram na vida de Raquel que nos ensinam que a resposta só vai vir não por causa dos nossos poderes, não por causa das nossas condições. Raquel então se casa, mas descobre que está estéril, mas ela entende o trabalhar de Deus somente quando ela passa a buscar a Deus em oração. Tudo isso é plano de Deus. Você está orando? Passe a orar um pouco mais. Se você está passando por uma situação difícil, quem sabe a resposta vai chegar para você como chegou para Raquel quando ela orou. Quando você orar e buscar a presença do Deus vivo, Deus vai se revelar em glória para você. Não pense que você conseguiu vencer na vida por causa das suas condições, pelo seu trabalho, porque você trabalhou 7, 14 anos e por causa disso você está desfrutando então o suor do teu rosto. Não se esqueça, Raquel está nos dando uma lição. Deus está dando uma lição na vida de Raquel, que tudo que acontece na sua vida é providência de Deus. Você tem que orar,
tem que agradecer, tem que pedir a direção do divino, tem que pedir a direção de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo esteja falando com você, que você aprenda, como Raquel, a nunca se esquecer que tudo que acontece na sua vida é para a glória de Deus. Ela precisava orar um pouco mais. Você também precisa, eu também preciso crescer em Jesus. E a próxima lição dessa mulher de Deus também é riquíssima para o nosso crescimento espiritual. A quarta lição sobre a vida de Raquel é a respeito do seu legado. Raquel deixa um legado especial. A lição de Raquel é a respeito do seu legado. Você percebe à luz da Bíblia Sagrada que ela então parte da casa do seu pai para ir junto com seu esposo. Tem muita gente que não consegue se desapegar dos familiares mais próximos para poder então ter uma nova vida a dois, uma vida como casal, uma vida dentro de um casamento. Raquel demonstra pra gente, no seu legado, que ela era desprendida. Ela então caminha com Jacó, o seu esposo. Você percebe à luz da palavra de Deus que essa mulher também deixa um legado espiritual genuíno. Gênesis 35:19 está escrito que o legado dessa mulher está registrado. Ela foi sepultada no caminho de Belém. Ruth, capítulo 4, versículo 11, está citando também que o túmulo de Raquel se tornou uma referência para aquele período, a referência das lágrimas, a referência de onde as pessoas deveriam então apresentar as suas dores, porque ali Deus responderia à sua oração. Raquel nos ensina na sua caminhada a respeito desse cuidado de Deus. Essa ovelha de Deus demonstra para a gente que Deus trabalha entre as entrelinhas, que Deus trabalha nas situações diversas da sua vida, que Deus trabalha querendo te conduzir para perto, para você orar, para você entender que quando você chora, Deus responde a tua oração. Raquel então tem um parto difícil, ela entende exatamente que era um infortúnio da sua vida, mas você percebe que Deus também trabalha usando Jacó para demonstrar que o que estava acontecendo com ela era a mão do Deus vivo. O Deus vivo estava aproximando ela da sua presença. Entenda isso. Raquel demonstra para a gente lições espirituais. Eu espero que Deus em Cristo tenha falado com você através dessa mulher de Deus. Muito em breve a gente vai trazer mais uma mulher de Deus aqui para você conhecer à luz da palavra. Que Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.